Olá, bom dia! De novo a zona rural no foco das atenções. E agora nem são reivindicações para melhoria de estradas e consertos de ponte para que moradores possam escoar produção e encurtar distância. É denúncia de propina. Nós falamos disso no jornalismo da NTV nessa quarta-feira e vamos mostrar também no 30 Minutos que servidores da prefeitura pediram dinheiro a moradores de Pilar para consertar ponte. Tem mais na edição dessa quinta-feira. Empresário banca dívida da URT para evitar penhora do estádio e fica com Vila Olímpica como garantia. Nota de R$200 completa um ano, mas muita gente ainda não recebeu uma. Conselho Municipal de Saúde se reúne com moradores para saber dos principais problemas enfrentados no serviço público. E Senado aprova documento eletrônico para dispensar papelada impressa do transporte de cargas. Tem mais informações a partir de agora no 30 Minutos. O Unipan entregou 2 toneladas de alimentos a 21 instituições de Patos de Minas que atendem famílias carentes. Essa é a 5ª edição da campanha solidária. Ao todo, foram arrecadadas 2 toneladas de alimentos, ainda itens de higiene pessoal e fraldas geriátricas, por meio de ações do Diretório Central dos Estudantes do Centro Universitário de Patos de Minas. Nós ficamos muito felizes em poder contribuir com todas essas entidades, são 22 entidades, que elas atuam diretamente numa necessidade primária, né, que é atender a necessidade de alimentação, de fraldas geriátricas. Já fomos questionados, já fomos criticados às vezes, dizendo que a ação é assistencialista, mas vale lembrar que quem tem fome precisa comer. E a gente se sente feliz de poder colaborar, ainda que seja uma colaboração pequena, ainda que nós não resolvamos o problema estrutural, nós estamos contribuindo com aqueles que não desistem. A Casa da Sopa Luz e Amor foi uma das instituições ajudadas. O local ainda sentiu os impactos da pandemia da Covid-19. Tá muito difícil, você entendeu? Então a concorrência, a pobreza está muito grande. Então essa parceria com a Unipan é valiosa demais para nós, você entendeu? Porque é muitas famílias que nós assistimos. Então essa é uma validade muito grande, essa ajuda que a Unipan faz para nós. Ainda mais 21 instituições receberam os donativos. Principalmente nesse período de pandemia que vem nos acariciando, né? Ajudando muito as nossas famílias, né? Eu falo que a Unipan está sendo nossa parceira nesse momento tão difícil que eu acho que nenhuma instituição não parou. Eu acho que a gente está trabalhando mais nesse momento tão carente que precisamos. A gente tem uma lista, né, de famílias que são acompanhadas pela Associação Vencer e no qual a gente repassa, né, claro, com todos os critérios, né, e passa para essas famílias. Então, assim, não tem nem mesmo o que questionar, né, é uma coisa maravilhosa que acontece para nós. As arrecadações fazem parte da campanha Cidade Solidária, promovida pela Unipan desde 2016 e que perdurará por ainda mais anos. Então é uma contribuição da comunidade acadêmica. A gente parabeniza e agradece inclusive o Diretório Central dos Estudantes, que tem uma ação efetiva para que isso aconteça. Muito obrigado a todos os nossos alunos. Já já a gente fala da URT. Empresário banca dívida da URT para evitar penhora do estádio e fica com parte da Vila Olímpica como garantia. No mês de junho, a Justiça determinou a penhora do estádio Zama Maciel e da Vila Olímpica da URT para pagar dívida de mais de R$1 milhão do clube. Após quase 3 meses de negociações, um acordo foi fechado. Um empresário bancou o débito e, como garantia de recebimento desse valor no futuro, ficou com parte da Vila Olímpica. A dívida foi contraída em 2018 pelo Conselho Gestor responsável na época. O estádio Zama Maciel e a Vila Olímpica estavam penhorados como forma de pagamento da dívida. Mas
Após 3 meses de noticiado o endividamento, que já somava cerca de R$1.100.000, um acordo foi fechado entre as partes. A Justiça determinou o pagamento desses cheques e a dívida, então, já estava em mais ou menos R$1.100.000. Diante dessa dívida, a ORT tem que pagar, porque já estava penhorado os seus patrimônios, correndo o risco de ir para o leilão. E com um acordo entre as partes, através de um patrocinador, a ORT conseguiu quitar essa dívida junto ao credor. O clube deu R$230.000 de entrada e R$720.000 foram divididos em 6 vezes. Ainda restam algumas dívidas menores a serem pagas pelo clube, o que, segundo o advogado, também já está sendo resolvido. Através de um patrocinador da instituição ORT, conseguimos levantar o valor de R$950.000 e fazer a quitação para o credor. Diante disso, o patrocinador irá pegar, ter parte na Vila Olímpica para receber posteriormente esse dinheiro. Tão logo tudo seja solucionado, o clube poderá voltar a pensar com mais tranquilidade na preparação para o Campeonato Mineiro 2022. A nossa preocupação era muito grande, porque o campeonato já está, previamente agendado e já está próximo a acontecer. E nós estávamos com uma preocupação enorme, porque todo o dinheiro que vinha de patrocinador, de televisão, poderia ser penhorado pela Justiça. Então a gente estava correndo atrás, junto com a presidente Maria Isabel, para que fosse sanada essa dívida. E conseguimos sanar, o que traz um alívio, traz uma tranquilidade para a gente continuar com a equipe, montando a equipe em campo. E ainda sobre a URT, essa semana, Romero Meira da Silva renunciou ao cargo de diretor de futebol por motivos pessoais e familiares. E um novo nome ainda não foi colocado no lugar. A nota de R$200 já passou pela sua mão? Porque muita gente só ouviu falar mesmo. Mas a cédula completa 1 ano nesta quinta-feira. Apesar de muitos não terem recebido uma nota de R$200, segundo o Banco Central, são 80 milhões de cédulas em circulação no país, o que soma 16 bilhões de reais. São 450 milhões de cédulas já produzidas, mas as demais estão armazenadas no Banco Central. As cédulas de R$200 são mesmo minoria, 1,03% do total que circula pelo país. A maioria das notas nas mãos dos brasileiros é a de R$50, com quase 2 bilhões e 200 milhões de cédulas. Depois vem as de R$100 e, em seguida, a de R$2. Em instantes, aqui no 30 Minutos, vamos atualizar os números da Covid-19 em Minas Gerais. A gente fala de vacina e ainda que o Conselho Municipal de Saúde se reúne com moradores para saber dos principais problemas enfrentados no serviço público. O Conselho Municipal de Saúde de Patos de Minas já iniciou uma série de reuniões que fará com a comunidade para conhecer as principais demandas e problemas enfrentados. A primeira reunião realizada entre o Conselho Municipal de Saúde e moradores de Patos de Minas ocorreu na região 2, que abrange os bairros Cristo Redentor, Santa Terezinha e Lagoa Grande. O objetivo é ouvir as demandas, sugestões e queixas de cada região da cidade para levá-las ao poder público e otimizar o atendimento. Nós estamos começando as nossas reuniões, começando por essa região 2, mas a gente vai fazer na cidade inteira essas reuniões. Por que é tão importante? Porque é nesse momento que é a hora da população vir trazer as demandas, trazer as queixas, as sugestões. Então, a hora de participar é essa. E é muito importante, porque a gente fazendo em regiões, em locais menores, tem mais oportunidade das pessoas falarem o que precisa, porque são as pessoas que sabem o que precisa na área de saúde. Elas é que vão dizer para
para os governos o que está precisando, o que não está bom, o que está faltando. A pessoa quer saber alguma coisa do posto de saúde, às vezes da Secretaria de Saúde, não tem como. E aqui a gente reúne o pessoal do posto de saúde da nossa região, reúne os pessoal da saúde, da Secretaria de Saúde. Então é o lugar onde as pessoas podem fazer as suas perguntas, né? E também pode trazer também alguma sugestão para a gente melhorar mais, né? A reunião ocorreu no salão da Igreja Cristo Redentor. E esta moradora veio participar da reunião para entender como ter voz ativa juntamente dos moradores da região. Isso é muito importante, porque a gente cobra, para a gente cobrar a gente tem que conhecer, saber como funciona, como que estão as coisas, o encaminhar das coisas, né? Então, para que as pessoas venham, participem, quando tiver o convite, vai participar, é muito importante. Você vai saber como funciona e vai ter, né, a fala, como você cobrar do que estiver faltando, né? A intenção do Conselho Municipal de Saúde é que sejam realizadas reuniões frequentes em cada região de Patos de Minas. Nós temos um momento e o momento é esse, de participar. Então a gente quer que toda a população participe deste momento que é tão importante, dessas reuniões da saúde, do Conselho Municipal de Saúde, em todas as regiões. Nós vamos fazer isso na cidade inteira, em todas as unidades de saúde. Minas Gerais confirmou mais 85 mortes no boletim epidemiológico desta quinta-feira. São 53.167 vidas interrompidas desde o início da pandemia. Patos de Minas tem 549 óbitos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Com mais 3.000 casos confirmados de ontem para hoje, são mais de 2.073.000 infectados, com 1.981.000 tratados. Seguem em acompanhamento 38.929 pessoas. Nessa quinta-feira, a vacinação é de segunda dose de AstraZeneca para profissionais da educação em Patos de Minas. A aplicação segue até às 18 horas e obedece às iniciais de nomes para estabelecer a faixa de horário que a pessoa deve ir ao ginásio do Unipan receber a vacina. Então, fique atento. Já tem mais. Senado aprova documento eletrônico para dispensar papelada impressa de transporte de cargas. E morador de Pilar denuncia propina de servidores da prefeitura para conserto de ponte. Foi aprovada nesta quarta-feira no Senado uma medida provisória que cria o documento eletrônico de transporte de carga. Toda a papelada exigida será reunida em um único documento. Para realizar o transporte de cargas no país, são necessários documentos com obrigações administrativas, informações sobre licenças, registros, condições contratuais, sanitárias, de segurança, ambientais, comerciais e de pagamento, inclusive valor do frete e dos seguros contratados. Mas tudo isso poderá ser reunido em um único documento eletrônico, não sendo mais necessária a versão impressa. A medida provisória aprovada no Senado só passará a valer 12 meses após ser promulgada, e o texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. E quando a gente pensa que já viu de tudo, os moradores do distrito de Pilar resolveram denunciar que alguns servidores da Secretaria de Obras da Prefeitura de Patos de Minas teriam pedido propina para que uma ponte fosse consertada. 90 dias de cobrança. Uma súplica para o conserto da ponte sobre o córrego do Brejão em Pilar, distrito de Patos de Minas. Eles falam que vem arrumar, que vem, não vem nada. O dia que eles veem, depois de 90 dias, foi de 25 de maio o dia que eu mandei essas fotos para eles. 25 de maio. Diante da ineficiência do poder público, o morador teve que arcar e começar os trabalhos de conserto. Olha os pauzinhos que eu venho arrumando, eu sozinho, eu venho arrumando, só eu arrumando, os vizinhos ninguém sabia de ajudar. Depois de 90 dias apareceu na minha porta aqui, prefeito. E foi após dias que mais uma surpresa veio. Funcionários da Prefeitura de Patos de Minas teriam pedido propina de R$400 para que a ponte fosse consertada. Apareceu aqui, chegou e perguntou o Geraldinho,
falou que nós devíamos arrumar a ponte. Eu falei, falou, ué. Falou só isso? Falei, falou que vocês deviam arrumar a ponte, só e pronto. Falou, não, vocês não pagam nós R$400, não. Vou fazer um almoço bar dessa isso da sombra aqui, não, vai embora. Sabe, assim aconteceu. Eu falei com eles, falei, não, eu pago, vai fazer o quê? Se os vizinhos não ajudar, eu pago sozinho. Acreditando que só assim a ponte poderia ser consertada, o homem disse que cederia a quantia para que o problema fosse resolvido. Eu pago sozinho, eu preciso dela, o leiteiro tem que pegar meu leite, o homem escolar tem que pegar meus meninos, senão eles não estudam, aqui é a estradinha, aqui é a estrada principal, não tem outra não, prefeito. Ó, ajuda nós aqui, que como é que faz? Fica 90 dias sem vir e queria propina, depois o Geraldinho ligou falando que não era para pagar, eu tinha combinado de pagar. Aí eles não voltou aqui mais até hoje. O que você pode fazer para nós aí? A Prefeitura de Patos de Minas informou que recebeu a denúncia dos moradores e que já está sendo apurada pela Corregedoria do município para a adoção das medidas administrativas e criminais devidas. O funcionário já foi afastado do cargo de encarregado e será exonerado nos próximos dias. Bom, a gente mostra agora a história de duas jovens em Patos de Minas. Com textos e ilustrações, elas produziram um livro. O trabalho ficou tão bom que elas foram convidadas a lançar o material na Bienal do Rio de Janeiro. Porém, para custear o lançamento, elas precisam de ajuda. O amor é lindo e pode salvar vidas. Amar é um talento. E nem todos nós temos talentos iguais. Está tudo bem escolher você. Este é um dos 175 poemas escritos pela Sara Afonso e ilustrados pela Lívia Lana, no livro As 7 Cores do Arco-Íris, que retrata a vida em formas. Eu gosto muito de observar a vida e encontrar algo para fazer do que a gente vê. Então, todas as minhas inspirações para todos os poemas são práticas e realidades que eu observo em mim e nas pessoas ao meu redor. Então, as 7 cores do arco-íris, elas são uma reflexão sobre os 2 dias, sobre o dia bom e o dia ruim. Cada cor tem um tema. Vermelho é amor, amarelo é evolução, verde... Então, todas as cores elas têm um significado. Violeta é espiritualidade, azul é sobre família, essas coisas. Para cada poema, desafios superados e conexão entre as duas jovens inexplicável. Foi uma experiência muito boa, porque como era arte digital e era algo que eu nunca tinha feito antes de forma direta, né? E ainda carregar a responsabilidade de ilustrar, né, texto e condizer com tudo, né, que a Sara estava escrevendo, e ela me deixou muito livre de conseguir ilustrar mesmo. Então todos os textos foram muito conectos assim um com os outros, sabe? Uma evolução perceptiva para os profissionais que acompanham as artistas. Quando a ideia começou, a Sara falou comigo em uma aula. Nós tínhamos saído para fazer aqui nas mesinhas uma atividade. Ela estava triste que não iria, que não tinha condições. Eu pedi para ver o livro e aí comecei a avaliar, né, com um olhar um pouco mais crítico. E quando eu me deparei com o livro delas, eu só, na verdade, constatei que eu já sabia, né, essa questão do quanto elas são incríveis enquanto estudantes, enquanto produtoras de tudo que elas fazem. E aí, quando eu analisei, quando eu avaliei aquele livro, eu percebi que era muito bom. É um orgulho, né, uma satisfação enorme ver o talento das nossas estudantes com possibilidade de ser visto aí, né, por outras pessoas, porque internamente Sara e Lívia já são estudantes que sempre se destacaram, tanto na questão da escrita, né, nas produções textuais, nos projetos literários desenvolvidos na escola, quanto nas produções artísticas. Sara e Lívia estão prestes a dar um passo importante na carreira delas. O livro As 7 Cores do Arco-Íris será lançado em janeiro de 2022 na Bienal do Rio de Janeiro. Para isso, é necessário a quantia de R$ 5.500. Se você puder ajudar, basta fazer um Pix pelo número 122 175 04 614 ou por meio de vaquinha online. A gente precisa de um valor para conseguir pagar toda a diagramação e o trabalho da editora com a impressão de 300 exemplares.
e esse valor ele é de R$ 5.500. A gente não tem como pagar por isso, né, sozinhas, então a gente resolveu fazer meio que uma mobilização coletiva. Eu espero muito que dê certo, eu espero muito que a gente consiga, assim, eu acho que isso foi uma porta que abriu, tanto para mim quanto para ela. Muito bacana mesmo. E a gente vê que tem exemplos tão jovens no nosso município. Que dê tudo certo aí para elas. Com essa a gente encerra o 30 Minutos de hoje. Você fica agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Paulinha. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. GGSS. Gui, a gente estava conversando aqui, eu acho que é importante a gente até compartilhar essa conversinha que a gente teve mais cedo sobre leitura, né? Você estava me contando que na roça você quer tirar um tempinho aí para ler e o espaço mais tranquilo, quando você tem um lugar que não tem tanto barulho, realmente é uma maravilha para uma leitura, né? Aliás, leitura, de qualquer jeito, ela é boa, né? Em qualquer lugar, você lê. E você vai se envolvendo tanto com o dia a dia, com essa leitura dinâmica do dia a dia, lendo notícia, vendo notícia na TV, ouvindo notícia, vendo no computador, procurando... Porque o livro para você se aculturar, o livro para você parar, pensar, para exercitar o seu raciocínio, você para de... Eu já tenho algum tempo que eu não leio um bom livro. Tenho, inclusive, livros que eu tenho em casa que estão lá para eu ler e você vai perdendo o tempo e é preciso tirar realmente um tempo para ler, né? Reorganizar melhor, né? Eu tô nessa fase também, acho que muito... A leitura, há muito tempo que eu não tenho um livro em casa, fala assim, eu estou lendo um livro tal, eu estou doido para ir embora para ler a minha parte de hoje. Né? Há muito tempo que eu não tenho isso. Tem que voltar a fazer. Mas tem alguns dados, eu estava falando disso na faculdade, inclusive. A gente tem uma disciplina que trata um pouquinho de mercado editorial e uma das coisas que chama atenção é que num período de 5 anos, o aumento da leitura, que foi ali em torno de 5%, aconteceu só na faixa etária de 5 a 10 anos. E aí, quando se tem, principalmente dos 14 anos para frente, as pessoas, os adolescentes, jovens, eles já perdem um pouquinho o interesse. E uma coisa que eu discuti, que no meu ponto de vista é o que resulta nesses dados, é que primeiro na infância você tem livros mais lúdicos, então realmente vai dar mais facilidade para aquela criança ler, para ela gerar aquele interesse. E quando você tem ali dos 14 anos para frente, 15, a gente não tem o mesmo pensamento, o mesmo olhar para esse público. Nas escolas, por exemplo, são leituras de livros mais antigos, não tirando o mérito dos autores, porque realmente são grandes autores, mas que para aquele público específico a leitura já não é tão adequada, já não desperta tanto interesse para ele. E aí isso se prolonga para o resto da vida. Ele não tem tanto interesse em ler livro por hobby, às vezes tem essa ideia de obrigação e a gente fica num público cada vez menos leitor. Você sabe o que me despertou? É um dado interessante esse, sabe? Não tão tecnicamente como você está explicando, é que eu vou explicar mais popularmente para as pessoas aqui, para a gente entender. Né, para você que está aí me entendendo. Você tem que ler qualquer coisa. Sabe o que me despertou para a leitura, que me fez gostar de leitura? Bolsa Livro. Você não deve conhecer o Bolsa Livro, mas existia nas bancas de revistas, eu não sei se ainda existe, se existia até a título de recordação, eu quero passar numa banca para comprar uns livros desses, para ler, que era o bolsinho de livro com histórias, né? Histórias, tinha os livros de Bang Bang, né? De Faroeste. Né? Eu ganhei uma vez uma coleção, e meu pai inteligentemente me deu, uma coleção do Coyote, que era uns romances, não era um romance, era uma história de Faroeste, né? E me deu uma coleção desse livro, o Coyote, para eu ler. Eu comecei a ler o Coyote, e isso me despertou a vontade de ler. Porque eu lia toda noite eu lia, toda noite eu tinha a minha parte de ler, e eu gostava dessa leitura, eu gostava disso, isso foi na pré-adolescência, ou na adolescência, que eu ganhei isso aí, e comecei a ler. E aí me despertou a leitura para outros livros, e aí você começa a se interessar por outro tipo de literatura,
Você começa a enveredar, aí as pessoas te falam de um livro bom, e aí você fala, vou ler esse livro, esse livro é muito grande, muito pesado, não, mas esse é o meu desafio, deixa eu... Então, começa a ler, qualquer coisa... é gibi, vamos ler gibi, não tem problema nenhum, não. Eu adorava, eu tenho essa recordação até hoje. Eu morei numa cidade, no Tocantins, que se chama Guaraí. E eu despertei esse gosto pela leitura com livros de ficção e eu gostava muito de gibis. E aí um dia eu descobri uma espécie de uma livraria mesmo, uma biblioteca, que tinha no caminho que eu ia da escola para casa. Eu passava lá todo dia, ficava ali uma meia hora, 1 hora mais ou menos, lia gibi até, pegava um livro emprestado, levava para casa, era muito bom, né? Acho que faltam até e bibliotecas também, né? Hoje a gente tem cada vez menos movimento nas bibliotecas também, né, Gui? As bibliotecas hoje são as músicas, né? Porque hoje tem quase tudo na internet, né? As pessoas... eu vi esse vídeo do Ivan, e ele falou isso aí já no começo do ano, sabe? Quando ele assumiu lá, a coisa, estava com esse discurso que a biblioteca em paz está abandonada. Tem que recuperar, mas tem que recuperar fazendo com que as pessoas procurem lá para ler, né? Procurem o livro, procurem as escolas mandarem para lá para fazer pesquisa. Não pesquisa na internet, mas pesquisa lá na biblioteca. Isso é bom para despertar a pessoa, sabe, a procurar. Sabe, a atitude de procurar ela é muito, muito importante. Sim, e quanto mais variados os tipos de leitura no ambiente, mais pessoas vão procurar, sim, né, Gui? Claro. Que aí cada um vai escolher o que gosta mesmo. Existiam, nos shoppings no Brasil, existiam muito os locais de café com leitura, né? Local para você tomar um café, para ler um livro ali no shopping. Sim. A gente não está vendo pouco isso aí. A gente vê isso aí muito para o sul do Brasil, né? Que as pessoas leem muito mais do que aqui. Mas é isso aí, Paulinha. Muito obrigada, Gui, pela conversa. Eu falo que leitura é uma conversa que é sempre muito extensa, mas sempre muito prazerosa, né? Sim, então, claro. Obrigada aí pelo Vamos falar sempre. Depois nós vamos falar desses livros que você está lendo aí. O Cortella é um autor assim que fascina, né? Ele a fala dele é fascinante, a escrita dele é fascinante. Didático, dinâmico no que ele fala, né? E é extremamente pertinente, necessário, inclusive, para você aplicar na vida. Vou me organizar, vou ler e a gente conversa sobre ele, então. Muito bem. Aí você me fala o que você está lendo para eu ler também, para a gente discutir. Pode Senão deixar. Fica um negócio meio penso, né? Não, pode deixar. Inclusive, para quem tiver em casa, o livro se chama Não Nascemos Prontos, do Mário Sérgio Cortella. É esse. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você, Paulinha. Tchau, tchau.